Você já parou para pensar que a maior prisão que existe não é o seu trabalho, os seus problemas, as suas preocupações, e sim a imagem que você criou de si mesmo? Essa imagem que você criou para encaixar dentro de determinado grupo, dentro de determinada sociedade, até mesmo essa imagem que você criou para se proteger das pessoas? Pois bem, eu acredito que sim, essa é uma das maiores prisões que o ser humano pode construir, que pode, na verdade, até mesmo habitar. Pois bem, isso eu aprendi neste livro maravilhoso, O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Esse é um livro escrito por Robert Fisher, um livro que contém uma linguagem um pouco infantil, digamos assim. Mas não te deixe enganar. Embora seja uma leitura fácil de você ler, de você até mesmo interpretar, e eu digo um livro curto também. Se você tem um hábito da leitura, provavelmente você vai conseguir ler isso aqui em um dia. Então, assim, as lições que eu extraí desse livro são extremamente valiosas para o dia de hoje. É um livro atemporal, eu acredito. É um livro que você pode, sinceramente, obter muitas e muitas reflexões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Clube do Livro. A gente vai refletir junto nesse livro extraordinário. Como de costume, eu já vou pedir para você ali pegar seu cafezinho, sua bebida de preferência, e senta ali para a gente conversar junto. Lembrando que esse quadro chama-se Clube do Livro. Então, se você tem uma sugestão de algum livro, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo ali para ver se eu consigo realmente ler essa recomendação do seu livro e trazer aqui no canal para a gente bater um papo, para a gente refletir junto, porque esse é o intuito desse canal, trazer reflexões, aprendizagem e ensinamentos. Daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivo, sempre tentando trazer congruência para vocês. Eu vou começar aqui levemente um resumo. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, mas tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender muita coisa. Então, se você é esse tipo de pessoas que simplesmente quer assistir vídeo curto, então eu sugiro para você sair. Mas se você de fato quer aprender alguma coisa, quer refletir sobre algo, primeiramente sobre o autoconhecimento, então fica até o final desse vídeo. Pois bem, a história começa com um cavaleiro, muito conhecido por ser bondoso, gentil e corajoso. Um cavaleiro que, aonde ele chegava, ele simplesmente impressionava os outros com o brilhante da sua armadura. Uma armadura que refletia coragem, que refletia vitórias e que refletia muita bondade. Pois bem, esse cavaleiro matava dragões e salvava donzelas. E quando não tinha o que fazer, ele simplesmente ia e salvava donzelas. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando ele não tinha o que fazer, ele ia mesmo assim e salvava donzelas. Então, embora algumas donzelas fossem gratas, outras já não, porque não queriam ser salvas. Esse cavaleiro tinha uma esposa e tinha um filho. Constantemente, quando ele estava dentro do castelo, que ele conversava com sua esposa e com seu filho, tudo era sobre ele. Ou seja, ele conversava com eles, mas ele falava das suas vitórias, das suas conquistas, ele falava das coisas que ele foi ganhando, dos dragões que ele foi eliminando e até mesmo das donzelas que ele salvava. Então tudo era sobre ele. E tinha outro detalhe, ele constantemente admirava sua armadura e ele não retirava porque ele tinha no pensamento, olha, eu preciso estar sempre pronto, porque pode acontecer que alguém precise de mim e eu preciso sair rápido para salvar aquela pessoa ou para eliminar aquele dragão. Só que chegou um ponto que sua esposa e seu filho pediram para retirar a sua armadura porque queriam enxergar ele. E ele tinha esse pensamento, olha, não posso, porque eu preciso estar pronto por se alguma coisa acontece. Pois bem, esse cavaleiro dormia e comia com a armadura colocada, sempre pronto. E tem um detalhe aqui que eu já quero destacar. O cavaleiro era um homem que falava de si mesmo, ou seja, era muito egocêntrico, egoísta, porque não compartilhava, nem se colocava no lugar da sua esposa e do seu filho. Era um cavaleiro que tinha a necessidade de aprovação, porque ele salvava donzelas mesmo quando não era necessário. Ele tinha na cabeça dele a filosofia de, mesmo eu fazendo bem, nem sempre eu vou agradar todo mundo. Mas simplesmente uma desculpa para ele fazer algo que não era preciso, pelo simples fato de ser aceito, de ser admirado. Agora eu faço o primeiro questionamento para você. Quantas vezes você não fez isso? Você fez algo simples, pelo simples fato de querer ser aceito, pelo simples fato de querer ser notado, de que as pessoas te admirem. Por acaso você conhece alguém, ou por acaso essa pessoa é você, que faz as coisas simplesmente para esperar uma coisa em troca, que faz as coisas simplesmente para esperar aprovação, para você esperar simplesmente reconhecimento? Pois bem, se você é esse tipo de pessoa, deixa eu te falar, se torna cansativo, porque chega um ponto que você faz tantas coisas que as pessoas não vão valorizar,
porque vão perceber que você não faz de coração. Pois bem, esse cavaleiro fazia isso. Ele tinha essa constante necessidade de ser aprovado por algo, por alguém. Continuando a história, o cavaleiro, de certa forma, ele precisasse agora retirar sua armadura. Porque sua esposa falou, olha, se você não retirar sua armadura, eu vou levar no seu filho, você nunca mais vai saber da gente. Ele entra em pânico e disse, olha, então eu preciso retirar. Só que tem um porém, era muito difícil. Dentro do castelo ele tinha um empregado que fazia as armaduras, fazia as espadas, e ele foi correndo para lá e disse, olha, retira minha armadura rapidamente, eu preciso retirar. E chegou o cara e falou, bom, eu vou dar martelhadas para retirar rapidamente sua armadura. Só que tinha um porém, não conseguia. Ele tentou de qualquer jeito tirar o elmo, tirar tudo, mesmo com marteladas, mesmo com a força, não conseguiram. E tem um detalhe muito importante aqui. Ele não conseguiria e nem ia conseguir retirar sua armadura com força, com violência, digamos, com extremismo, porque tem algo muito mais profundo. Fica até o final desse vídeo para você entender. Pois bem, ele não conseguiu retirar sua armadura com o ferreiro que estava ali, que ele que poderia ajudar, afinal de contas, era o cara que construía as armaduras, que fazia as armaduras, as espadas, mas ele não conseguiu, mesmo com muita força, mesmo dando marteladas. O que ele faz em desespero, pelo simples fato de saber de que se não retirasse a armadura, ele iria perder sua esposa e filho, ele pega o cavalo e vai embora em busca de ajuda. Só que antes, ele passa por o castelo, onde estava o rei. E chegando no castelo, na porta, tem um comerciante e disse, olha, o rei já foi embora, ele foi para uma cruzada e ele já não está mais aqui. O cavaleiro, um pouco triste, porque ele queria conversar com o rei, queria falar com o rei, ele disse, bom, então vou ter que empreender o caminho de buscar como retirar essa armadura. Aí o comerciante disse uma coisa muito importante. Bom, todos nós temos uma armadura a ser retirada. Todos nós, de certa forma, temos uma armadura. Pois bem, ele fica um pouquinho assim intrigado, mas ele disse, bom, eu preciso de ajuda para retirar essa armadura. E o comerciante disse, olha, eu conheço alguém, só que está na floresta. Você precisa ir até lá. Ele entusiasmado, feliz com isso, disse, bom, eu preciso, me diga como e quando encontrar ele. Aí o comerciante disse, olha, você simplesmente não vai saber, porque não posso dizer mês, dia ou momento exato, porque vai aparecer no momento que você menos espere. Isso pode demorar dias, meses e anos, não sei. E simplesmente você empreendeu o caminho que provavelmente você vai conseguir, ou ele vai te achar. Pois bem, ele um pouco meio assim, triste, desanimado, porque não saberia em que momento iria conseguir aquela pessoa que iria ajudar ele. Ele decide empreender esse caminho pela floresta. Quando ele chega na floresta, ele simplesmente se perde. Ele não sabe onde está o norte, do leste, do sul. Ele não sabia que planta comer, porque não sabia se era uma planta venenosa ou era uma planta que podia alimentá-lo. Então ele simplesmente passou muita necessidade. E eu posso aqui interpretar, que a floresta, ela pode ser simbolicamente a nossa psique, o nosso inconsciente, a nossa mente. Um caminho, digamos que quando você empreende, você se sente totalmente desconhecido, você não sabe que lugar está pisando. Quando você decide simplesmente entrar nos seus pensamentos, quando você decide, digamos que pensar em camadas profundas, você entra em um caminho que você não sabe reconhecer seus medos, você não sabe reconhecer aquilo que é bom e aquilo que é ruim, porque você não tem esse costume. Era o que estava acontecendo com o cavaleiro. Ele entrou na floresta, onde era muito grande, onde não sabia que planta comer, onde não sabia onde fica o norte, o sul, o leste. E eu interpretei dessa forma, como a nossa mente, quando a gente não tem o hábito de a gente buscar dentro de si, a gente acaba se perdendo. Pois bem, dias se passaram até que chegou um mago. O mago, digamos que o mago pode ser a representação de um mentor dentro da tua vida. O mago aparece para ele e ele automaticamente fica feliz porque ele já sabia que ele poderia ajudá-lo. Só que o que acontece? O mago começa a dar lições de vida para ele. Mesmo ele não ter esse desespero, ele não queria saber de lições, ele não queria saber de aprendizagem, ele queria retirar rapidamente a sua armadura. Só que ele não tinha força, ele passasse muitos dias sem comer. O que acontece é que o mago começa a dar comida para ele. Ele começa a dar, de alguma forma, comida para ele, porque o elmo estava tão grudado nele que não conseguia abrir a visceira do elmo para comer. Dessa forma, quando o mago dá comida para ele, disse uma coisa muito interessante. Olha, não vou aceitar, porque ele está meio medroso. E o mago disse, olha, realmente você é muito medroso. É por isso que você veste essa armadura. Aí ele fica assim, ué, por quê? Eu visto essa armadura para me proteger. Pois bem, é por isso que você é medroso. Então, a armadura, podemos entender aqui, que esse mecanismo de defesa que você adquire quando você sai para o mundo. E essa armadura que você veste para você tentar ser alguém
dentro da sociedade. Esse mecanismo de defesa que você obtém para você se apresentar às pessoas. Esse mecanismo de defesa que você vai obtendo ao longo da vida simplesmente para não se ferir, para que as pessoas não te feram. É simplesmente esse mecanismo de defesa que faz você não ter, digamos que, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse mecanismo de defesa que não faz você enxergar o valor das pessoas que estão à sua volta. E essa armadura que muitas pessoas, em algum momento, já nos colocamos. E essa é a representação dessa armadura. Então, ele disse, olha, eu coloco essa armadura porque eu vou sair para a batalha, eu preciso me proteger. Pois bem, então você tem medo de ser atingido. Foi o que disse o mago, o mentor para ele. Então ele começa a ter, digamos que, esses encontros com o mago. Ele começa a ser confrontado de certa forma. Passam os dias, ele começa de novo a estar caminhando um pouco mais, já estava sendo de alguma forma alimentada, até que chega um esquilo e ajuda ele a alimentar o cavaleiro. Um esquilo. Ele quebrava as nozes e colocava dentro da visceira para alimentar o cavaleiro. Ele surpreendido porque um esquilo estava alimentando ele. Pois bem, nisso, ele começa a ter, digamos que, umas certas conversas com o esquilo também dá umas lições também de vida para ele e fica indignado, porque um esquilo, um animal tão simples, está dando lições de vida para um cavaleiro. Então, e aqui que entra outra aprendizagem. Às vezes a gente vai precisar de ajuda, de que menos esperamos. É por isso que não interessa se você tem um pouco mais de dinheiro do que o outro, ou tem um pouquinho mais de status, mais de fama, nunca se ache mais superior do que os outros, porque chega um momento de que esse outro que você achou melhor, provavelmente vai te ajudar em algum momento determinado da tua vida. Passam uns dias, ele começa a se acostuma com a presença deles, e aí que chega uma ave também ao lugar de encontro. Estava o mago, o mentor, o esquilo, e agora está a ave. Só que em determinado dia, o cavaleiro acorda e diz, olha, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso retirar essa armadura, não aguento mais, eu vou perder meu filho, vou perder minha esposa. Aí o mago disse, olha, se você voltar assim, provavelmente não vai mudar nada. Aí o que você pode fazer? Envie uma carta para seu filho, para ver se seu filho aceitasse você do jeito que você está hoje, do jeito que você vem tratando eles hoje. E ele escreve uma carta e entrega para o ave, e o ave vai em direção ao seu filho para entregar a carta. Passaram seus dias e a ave volta com a resposta, um papel em branco. Quando ele lê a carta, tinha um papel em branco, ou seja, seu filho não respondeu nada. Ele, desesperado, porque não sabia o que isso significava, ele pergunta para o mago, ele diz, olha, seu filho não escreveu nada porque simplesmente não te conhece. E aí ele começa a chorar. Chorar. E aí que entra outro detalhe, outra aprendizagem que eu aprendi, é que muitas vezes focamos tanto em nós, em nosso egocentrismo, em tentar ser o centro das atenções, que não acabamos dando amor para quem realmente importa, para nossas pessoas que amamos, para as pessoas que estão perto de nós, que se importam com nós. Acabamos sempre tentando, digamos que, estar com essa armadura que impede os outros não conhecer, mesmo as pessoas mais próximas. Ele vestia tanto essa armadura que impedia seu filho conhecê-lo. Quantas vezes você não vestiu essa armadura e impediu que as pessoas próximas a você te conhecessem? Sua esposa, seu esposo, seu filho, seus pais, as pessoas que se importam com você. Pois bem, isso é o que acontecia com o cavaleiro. Ele começou a chorar e, com o passar do choro, ele percebeu que uma parte da armadura caiu. E não se explicou por quê. Mas que aqui entra outra lição. O seu lado mais vulnerável foi que fez com que parte da armadura se caísse. Quando você se torna totalmente consciente daquilo que você está fazendo, automaticamente você entra em confronto consigo mesmo. E quando você se lamenta pelo que você vem fazendo de errado, simplesmente acerta a libertação. Foi o que aconteceu com o cavaleiro. Ele chorou ao ponto de, com as lágrimas, desprender parte da sua armadura. Outra grande aprendizagem. Seu lado mais vulnerável consigo mesmo vai fazer com que você se liberte das prisões emocionais que você tem. Medos, egoísmo, egocentrismo, até mesmo falta de humildade. Quando ele entende isso, ele cobra um pouquinho mais de força. E aí que o mago diz, bom, agora você dá hábito para você trilhar o caminho da verdade. Você vai passar por 3 castelos, mas esse caminho da verdade é muito estreito, é muito difícil, é muito rigoroso. Mas tem por outro lado outro caminho, que é o caminho da volta, onde existe medos, incertidumbres, incertezas, egoísmo, egocentrismo. Então qual você prefere? Ele diz, bom, eu preciso retirar a armadura, então vou trilhar o caminho da verdade. E é aí que vai começar a trilhar esse caminho da verdade. Só que tem um porém, ele queria levar o cavalo consigo, porque ele sabia que existia uma montanha muito grande. E o mago disse, olha, o cavalo não vai dar, porque o caminho é muito estreito. Só precisa ser você. E aqui que entra outro grande, digamos que, aprendizagem, que é o caminho da verdade, o caminho do autoconhecimento, precisa ser trilhado por você.
O cavaleiro, ele queria pegar o seu cavalo como amuleto, ou como, digamos que como uma muleta emocional. Quantas vezes você quis empreender uma coisa, mas você sempre busca precisar dos outros, sempre busca ajuda dos outros. Tem coisas que tem que ser feitas por você mesmo. Tem coisas que têm que ser feitas simplesmente com tua coragem, com tua ousadia, e não com a ajuda dos outros, não com essa muleta emocional. Então, isso que acontece. O cavaleiro simplesmente entrou em direção a essa trilha do caminho da verdade. Só que ele podia levar o esquilo no seu ombro, afinal ele precisava dele para que ele alimentasse, e o ave se ofereceu também a ajudá-lo para, enquanto voar, ela reconhecesse o caminho que ele iria trilhar. E aí o mago disse, olha, eu estarei longe, mas se você me chamar, eu aparecerei e te indicarei ou te ajudarei. Então beleza, ele foi a começar a trilhar o caminho da verdade, enquanto o esquilo alimentava ele. A pessoa que menos ele se esperava, ou digamos que o ser que menos se esperava, foi o que ajudou. Por isso você não deve menosprezar ninguém. Quando ele chega no primeiro castelo, o castelo do silêncio, porque eram 3 castelos que ele tinha que trilhar, o castelo do silêncio, do autoconhecimento, e o último que era da vontade e ousadia. Quando ele chega ao castelo do silêncio, ele fica meio impressionado pelo fato de que era um castelo simples, era um castelo que nunca tinha visto, e tão simples que era. E aí a ave, porque os animais conversavam com ele, disse, olha, você cria muitas expectativas, e é melhor que você sempre espere a verdade. É melhor que você não crie expectativas, porque é inimigo da realidade. E aí que entra outro insight para ele. Muitas vezes a gente cria expectativas. Isso aqui é uma aprendizagem que eu adquiri agora com esse livro, foi que muitas vezes a gente cria uma expectativa que nos afasta da realidade. Aí quando a gente encara de fato o que é real, a gente acaba se decepcionando, porque na nossa cabeça criamos tanta coisa, tanta fantasia, criamos, digamos que tanto ênfase em algo que acabamos distanciando-nos do que é real. E que chega um ponto, a que ponto nossa fantasia pode nos afastar da realidade? A que ponto a expectativa ela não pode se afastar do que é real? E às vezes a falta, ou digamos, o excesso de esperar algo, o excesso de esperar algo que aconteça de melhor, a gente acaba se decepcionando. O excesso de expectativa pode nos afastar do que é valorizado, do que é real, do que é bonito, do que é prazeroso. Pois bem, isso foi o que aconteceu com ele. Ele esperava outro castelo, mas mesmo assim ele decidiu entrar. Só tem um detalhe, ele tinha que entrar sozinho. Ele não podia entrar nem com um esquilo, nem com a ave. Quando ele entra ali, ele encontrava totalmente o castelo em silêncio. Seu nome bem diz, Castelo do Silêncio. Só que ele encontra o rei. O rei que ele perguntou, que o comerciante disse que estava na cruzada. Pois bem, o rei não estava numa cruzada. O rei estava simplesmente dentro do Castelo do Silêncio. E eles se encontram e conversam. E o rei disse, olha, eu preferi dizer que eu ia para uma cruzada do que trilhar o caminho da verdade. Porque isso aqui é algo que a gente precisa fazer sozinho, sem dizer muito para os outros. E eu venho para cá sempre que eu me perco, ou sempre que eu estou preso em algo. Porque o caminho da verdade, ele sempre precisa ser feito, ele nunca acaba. É algo de constante evolução. Quando eu quero me renovar, quando eu quero buscar realmente a minha melhor versão, eu venho até aqui. E o cavaleiro fica surpreendido por isso, porque entendeu que, de fato, o caminho do silêncio, da verdade, o caminho da verdade, é preciso ser feito a vida toda. Porque é isso que não vai fazer a gente ser melhor do que ontem, ser melhor do que éramos há anos atrás. E aí o cavaleiro se empolga e disse, vamos buscar uma saída e tudo mais. Ele disse, olha, isso aqui precisa ser feito por você. Eu já vim para cá e não adianta. E esse caminho precisa ser feito sozinho. Então você não pode sair comigo, você mesmo encontrará a saída. Aí o rei some. E aí começa ele indignado com isso. O Castelo do Silêncio representa esse medo de a gente ficar sozinho. O cavaleiro ele não queria ficar sozinho. O cavaleiro não queria ficar em silêncio. Só que no silêncio, onde a gente onde a gente ouve os pensamentos, onde a gente ouve nossa própria voz. É no silêncio onde a gente começa a interiorizar consigo mesmo. É no silêncio onde escutamos nossos medos, onde escutamos nossos fracassos, onde enfrentamos quem somos de verdade. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinho pelo simples fato de que elas têm que enfrentar a sua própria companhia. E a própria companhia mostra para nós quem somos de verdade. Isso que acontece com muitas pessoas. Elas têm medo de ficar sozinhas pelo simples fato de que têm que encarar seus próprios fantasmas emocionais, têm que encarar seus medos, suas preocupações de uma forma muito transparente, porque mostram quem são de verdade. Isso que acontece com muita gente. E o que estava acontecendo com o cavaleiro. Só que quanto mais ele ficava em silêncio, mais ele conseguia interiorizar consigo mesmo. Quando ele conseguiu interiorizar consigo mesmo, quando ele conseguiu ouvir sua própria voz, tanto é que sai uma voz
que diz, olha, eu sou você, ou seja, uma voz do interior. E ele começa a escutar. Quando ele começa a escutar e a interiorizar consigo mesmo, ele que encontra aqui a saída do castelo. E aí que sai do castelo e já consegue aprender uma coisa nova. E aí vai empreender em busca do segundo castelo, que é o castelo do autoconhecimento. Então ele trilha esse caminho, vai até o castelo do autoconhecimento. Quando ele chega no castelo do autoconhecimento, ele simplesmente estava tudo em escuro, escuridade total no castelo do conhecimento. Só que tem um detalhe, para encontrar a luz, ele precisava se conhecer mais. Olha só, quanto você mais se conhece, você mais expande luz. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais luz existe dentro de você. E era o que acontecia com o cavaleiro. Quanto mais ele, de fato, conhecia a si mesmo, uma luz aparecia. Uma luz aparecia. Então, esse é o caminho do autoconhecimento. Quando a gente não tem autoconhecimento de si mesmo, o nosso caminho fica escuro. Quando a gente adquire o autoconhecimento de si mesmo, automaticamente o nosso caminho é cheio de luz. Quanto mais ele conhecia, mais luz se expandia. Pois bem, é muito importante, porque também destacar aqui, que eu não acabei destacando, que no castelo, quanto mais ele interiorizava consigo mesmo, outra porta se abria. Quanto mais ele se interiorizava, outra porta se abria. Isso no castelo do silêncio. Quando ele passou no castelo do silêncio, que eu não consegui aqui destacar, quanto mais ele interiorizava consigo mesmo, outra porta se abria. Só que essa porta que se abria levava ele a um lugar mais pequeno. Ou seja, quanto mais você busca de si mesmo, dentro de si, mais profundo você chega a ser consigo mesmo, mais você se conhece, mais você consegue se escutar. Pois bem, dito isso, ele atravessou os 2 castelos até chegar ao castelo da vontade e ousadia. O que acontece é que aqui chega e encontra um dragão, nunca antes visto por ele. Um dragão que jogava fogo pela boca com uma cor muito diferente, ou seja, um dragão que ele nunca tinha visto, que nunca tinha enfrentado. Só que tem um porém, ele não tinha espada, não tinha nada, porque ele simplesmente, para trilhar o caminho da verdade, não precisava de violência. O que acontece é que esse dragão representava os medos e a incerteza, e um dragão construído por sua mente. E aí o esquilo e a ave disse, olha, para você enfrentar e derrotar ele, você precisa encarar. O dragão representa nossos medos, representa nossas incertezas. Quando a gente começa a trilhar o caminho do autoconhecimento e da verdade, automaticamente vem muitas sombras, vem muitas dúvidas, vem muitos medos. Enquanto mais você se afasta, ou digamos assim, quanto mais você não aceita ou não encara esses medos, mais ele cresce. Quanto mais você fica amedrontado, na dúvida, mais ele cresce, ao ponto de se tornar um dragão. Porém, quanto mais você encara eles, você simplesmente vai diminuindo isso, porque sabe que é algo que está dentro de você. A grande maioria das vezes criamos problemas que realmente não existem e damos para ele vida ao ponto de se tornarem maior do que a própria realidade. E acabamos nos preocupando demais por aquilo que não existe, que aliás existe só dentro da nossa mente. E o que acontece? Travamos, sentimos medos, nos afastamos, nos frustramos e acabamos simplesmente não executando. Isso é o que acontecia com o cavaleiro. Até que ele consegue, de fato, derrotá-lo, porque encara isso e entende que é simplesmente fruto da sua imaginação. Esse é o caminho do cavaleiro e o que a gente pode aprender. O cavaleiro presta na armadura. Um caminho do autoconhecimento. O quanto é importante você ser amado. O quanto você ser amado, mas primeiro consigo mesmo. Ou seja, você se amar primeiro. Um caminho onde te demonstra que o mais importante é você amar a si mesmo, é você ter, de fato, um autoconhecimento de si mesmo. E também, de fato, você entender que o caminho do silêncio é muito importante. Estar você sozinho para se conhecer, para interiorizar consigo mesmo, para saber o que há mais de profundo dentro de você. É importante, se você de fato quer valorizar as pessoas que você ama, e se você de fato entender que ninguém é maior do que ninguém, que você é simplesmente um humano que precisa reconhecer seus erros, reconhecer quando você de fato está fazendo algo de errado, quando você está precisando evoluir em alguma área. E muitas vezes estamos presos nessa armadura, criando essa armadura para nos proteger, e simplesmente acaba que a gente não acaba demonstrando o que somos de fato, porque nos cercamos de muito ego, de muita vaidade, de muito de nós mesmos, ao ponto de não demonstrar nosso amor, nosso afeto, nossa preocupação pelos outros. Essa armadura pode estar acabando com a tua vida. Essa armadura, ela de fato pode estar arruinando quem você é. Então, isso aqui eu aprendi do cavaleiro
preço da armadura. O caminho do autoconhecimento é importante para a nossa evolução. O caminho do autoconhecimento, ele é sumamente indispensável para você evoluir como ser humano. É um caminho que dói, que é árduo, que é difícil, rigoroso, mas é um caminho que te liberta. É um caminho que, embora não seja fácil, é um caminho que realmente traz muita felicidade. Então, isso foi a reflexão do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido, de fato, com esse livro maravilhoso, O Cavaleiro, Preço da Armadura. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Eu te vejo até o próximo vídeo.